A Blicken Oftalmologia está aí cuidando da saúde dos seus olhos. E uma das profissionais que atende aí na Blicken Oftalmologia e que é oftalmopediatra é a doutora Juliette Barques, que está conosco nessa manhã para falar sobre um assunto muito importante para você, papai e mamãe, cuidar aí da saúde dos olhos do seu bebê, da sua criança. Nós vamos falar hoje sobre a retinoblastoma. Vamos entender o que é, mas inicialmente, claro, cumprimentar a doutora Juliette. Muito bom dia. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem, doutora Juliette. Olha, o Thiago Leifert, ele tem uma campanha aí sobre a retinoblastoma. O que tem a ver retinoblastoma e o Thiago Leifert, que todo mundo conhece aí da Rede Globo, não está, acho que não está mais na Globo, mas enfim, apresentador na parte esportiva aí da Rede Globo. E o que tem a ver o Thiago Leifert com a retinoblastoma? Então, em 2022, o Thiago Leifert descobriu esse retinoblastoma na filha dele que tinha um aninho de idade. Isso, se eu não me engano, em torno de 1 ano. O retinoblastoma é uma doença que acontece na parte da retina do olho, que é lá dentro do olhinho. É um tumor maligno e o que deixou eles muito assustados foi que quando eles descobriram, a criança tinha quase 1 ano, acho que tinha 11 meses. Ele já estava em estágio avançado. Então, eles descobriram, fizeram tratamento, mas eles não divulgam muitos detalhes, mas a criança ficou com sequelas, né? O que assusta também é que essa doença, ela é um tumor maligno. Então, tem risco de vida se a gente não diagnostica no início e trata como qualquer outro câncer maligno, né? Então, ele resolveu divulgar sobre essa doença, né, com a campanha de Olho nos Olhinhos, onde aqui no sul nós temos a campanha mais próxima em Curitiba. Mas ele vai nos shoppings das grandes cidades, coloca oftalmologistas lá para fazer uma triagem, né, uma avaliação de rotina nas crianças para diagnosticar mais esse tumor, né, inclusive em fases iniciais. Então é bem importante essa divulgação para a gente entender que a gente deve levar as crianças no oftalmologista mesmo quando não tem sintomas. A filha dele não apresentava nenhum sintoma preocupante, né? Quando eles descobriram já estava ali em estágio avançado. Pois é, e isso, a retinoblastoma é alguma coisa comum? Qual é a incidência nas crianças dessa doença? É um câncer mais comum da infância, certo? É esse câncer que acontece nos olhos. Claro que em doenças oculares a porcentagem dele é mais rara, né? Mas é uma coisa que a gente vê, né? Eu já vi casos lá em São Paulo, mas em populações, em qualquer população, ele pode aparecer, né? Pode se manifestar. Uhum. Muito bem, então é uma situação que existe essa campanha por conta do Thiago Leifert ter identificado isso no seu filho de 11 meses e a situação mais favorável para prevenção é realmente fazer a consulta o quanto antes, porque muitas vezes aí as pessoas têm ainda tem muitas pessoas que têm aquela situação de que visão é algo que a gente vai se preocupar lá na meia-idade, né, quando já os olhos começarem a ficar cansados, aí você vai precisar de óculos. Mas quanto antes você fizer aí uma consulta, um acompanhamento, melhor. E quando se fala em crianças, a partir de que idade as crianças devem e podem fazer esse tipo de acompanhamento preventivo, doutora? Então, a nossa recomendação, né, eu sigo a recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, é que as crianças façam a primeira avaliação antes de 1 ano de idade. Então, o período ideal é entre 6 e 10 meses. A partir daí, como a criança até os 2 anos de idade tem um crescimento muito acelerado, eu gosto de avaliar a cada 6 meses, porque de 6 em 6 meses, a criança já é outra criança, né? Então, podem aparecer problemas oculares nesse intervalo de 6 meses. Depois, a partir dos 2 anos de idade, se está tudo bem, a gente recomenda que venha 1 vez por ano para a rotina. Claro, se em algum momento tiver algo diferente, tragam as crianças mais cedo. Quais são os sinais indiretos, por exemplo, ali do retinoblastoma, né? Ou de problemas oculares?
tem que ficar atento ao reflexo do olho das crianças. Sabe quando a gente tira uma foto e fica aquele flash no olho vermelho? Aquilo é normal. Se em algum momento o flash que a gente coloca na foto da criança vier esbranquiçado, acende um sinal de alerta máximo. Tem que ser investigado. Pode ser que não seja nada, mas pode ser o sinal de uma doença gravíssima. Além disso, estrabismos, né? Desvios oculares. Existe uma cultura de que tem estrabismo de criança é normal, vai melhorar com o tempo. Nenhum estrabismo é normal. Se você vê um estrabismo no seu filho, você tem que passar em avaliação para identificar o tipo, qual que é e realizar o tratamento o quanto antes. Que nem você falou, que às vezes é comum a gente, vou me preocupar com a visão mais lá para frente, né? Quando estiver com a vista cansada. E justamente é o contrário, né? Isso é um erro muito comum, porque a visão, ela se desenvolve na infância. Eu sempre digo para os pais, a criança, ela não nasce enxergando como a gente enxerga na idade adulta. Ela aprende a enxergar. Então, igual ela aprende a falar e aprende a andar. Então, se a gente não diagnostica e não trata os problemas da infância, a visão, ela não se desenvolve. É um mecanismo cerebral de desenvolvimento da visão. E aí, quando chega na idade adulta, se tem um problema que já vinha da infância, a gente não tem mais como tratar, porque o desenvolvimento neurológico, ele se encerra em torno de 7 anos de idade, e dali para frente a gente não tem mais como recuperar. Por exemplo, se a criança tinha um grau alto em um dos olhos, um estrabismo, alguma alteração de fundo de olho, e a gente não corrigiu na infância, na idade adulta, mesmo fazendo o óculos ou uma cirurgia de grau, às vezes os pais perguntam, mas e se eu operar o grau? E se eu fizer um transplante? Não tem como fazer, porque não é um problema jamais do olho, é um problema cerebral. Já o cérebro já não consegue mais fazer qualquer tipo de interpretação não diferente. Não consegue desenvolver mais, né? Uhum. E dentro dessa sua experiência já e nas consultas que você tem realizado com as crianças nessa fase, que tipo de problemas são mais comuns nas crianças? O que a gente encontra de mais comum é diferença de grau entre os olhos. Por exemplo, uma criança que tem 4 graus num olho e 1 grau no outro. Como que funciona isso, né? Aquele olho de 4 graus, ele envia uma imagem borrada lá para o cérebro. E o cérebro não gosta de imagens borradas, sendo que ele tem um olho com visão normal. Então, a adaptação que a criança faz, inconsciente, é utilizar somente a imagem boa. E, com isso, ela não desenvolve a área cerebral responsável pelas imagens que o outro olho manda. O que acontece? Desenvolve o que a gente chama de ambliopia, que é o olhinho preguiçoso. Infelizmente, as crianças se adaptam tão bem que elas não dão nenhum sinal de que tem uma dificuldade visual. E o que geralmente acontece quando a gente não consulta na infância é lá na idade adulta, vai fazer a carteira de motorista, é feito o teste, né, de um olho de cada vez, e lá que se nota uma deficiência de visão de um lado. Às vezes a pessoa fica surpresa, nossa, mas eu nunca percebi, né? Por quê? Porque a pessoa é adaptada a usar um olho só. Mas ela acaba por não desenvolver a visão de olho, aí já tem problemas ali de carteira de motorista, às vezes alguns empregos que exigem visão de 100% dos 2 olhos, a pessoa fica limitada, né? Além de alterar a visão de profundidade, tudo isso. Então, é muito comum a gente diagnosticar, né, nos pais já mais conscientes que trazem as crianças, a gente pegar um olho com bastante grau e eles falarem, nossa, mas eu nunca ia perceber isso, né? Nós passamos o óculos, a criança fica super bem e desenvolve a visão. Na consulta, a gente mostra para os pais, né, a dificuldade lá nos testes e nos retornos, eles conseguem ver essa melhora. Então, é muito legal, é muito gratificante, assim. E esse tipo de situação ali é corrigida com óculos mesmo, então? Corrigido com óculos e às vezes a gente precisa utilizar o tampão também. O tampão, ele tem diversos usos ali na oftalmologia, né? Ele é usado só em crianças, podem notar que a gente não vê adulto de tampão, a não ser quando tem um machucado, alguma coisa assim, mas como tratamento ocular ele não é usado, porque o tampão, nesse caso, a gente tampa o olho que enxerga bem para forçar o cérebro a usar o olho que ele não está mais usando, para criar como se fosse um exercício. Em alguns estrabismos, a gente faz com o mesmo princípio de melhorar a visão ou até de melhorar o controle do desvio, né? A gente tampa um olho, o outro. Tudo são exercícios
na verdade, para o cérebro entender que tem 2 olhinhos e começar a controlar melhor o desvio, né? O tampão, frisando, ele não cura estrabismos, ele pode melhorar a visão e melhorar o controle do desvio. Estrabismos, a gente corrige ou com óculos ou com cirurgia. Muito bem, olha, doutor Juliet, é importante a gente ressaltar aqui a questão da prevenção. E a prevenção começa cedo aí com as crianças fazendo esse tipo de acompanhamento, inclusive para prevenir a retinoblastoma, que é identificado através de um exame simples. Isso, o retinoblastoma nós identificamos através do exame de mapeamento de retina. É um exame que a gente usa uma gotinha de colírio para fazer a dilatação das pupilas, para a gente conseguir mapear, literalmente mapear toda a retina da criança, né? O retinoblastoma, então, ele é um tumor, então a gente consegue literalmente ver. É muito melhor do que outros tumores que tem que fazer exames de raio-x, de tomografia para conseguir visualizar. O retinoblastoma a gente vê diretamente dentro do olho com a dilatação. Então a gente vê um aglomerado de células esbranquiçadas e dali que vem a alteração do reflexo, né? O reflexo passa de reflexo vermelho, que é o normal, para um reflexo esbranquiçado. Muito bem, olha, a Blicken Oftalmologia, ela está localizada ali na General Osório 259, bem na frente ali do Lojão Astral, tem um amplo estacionamento, o atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h30 até às 18 horas, e o telefone para você agendar uma consulta com a doutora Juliet, para sua criança, para o seu filho, para sua filha, é o 3308-9999. A doutora Juliet está nas quartas e sextas-feiras atendendo aqui na Blicken Oftalmologia na cidade de Timbó. Doutora Juliet, um abraço, muito obrigado aí pela participação e por essas informações relevantes aí para a nossa audiência. Muito obrigada a todos. Eu acho que só para deixar assim encerrada a entrevista, a mensagem que fica é: leve os seus filhos no oftalmologista, mesmo que eles não tenham nenhuma dificuldade aparente, porque é importante fazer essa questão de rotina para prevenção, para eles serem aí adultos com a visão 100%, né? E que a gente tanto precisa e só sente a falta que faz na hora que faltar, né? Na hora que faltar, exatamente. Que faltar. Então não vamos deixar faltar, né, a visão, se a gente pode prevenir, principalmente já desde cedo aí com as nossas crianças. Um abraço, doutora Juliet, sucesso.